Eu vi Cazuza, O Tempo Não Para e, sendo bem honesto, eu achei que foi mais um desserviço para a vida do Cazuza do que de fato uma cinebiografia boa. Nós acompanhamos um pequeno trecho da vida do cantor Cazuza, que para muitas pessoas já é muita coisa do passado, mas para quem viveu a época foi interessante. O recorte da vida dele gira mais ou menos em torno dos anos 80 ali, basicamente de 80 a 90, quando acontecem algumas coisas na vida dele. Eu deixo uma pergunta aqui para vocês, a mesma coisa que eu fiz do filme do Bingo. Filme biográfico, filme que é baseado em histórias reais, pode ter spoiler ou não? Deixa aqui nos comentários porque eu estou muito curioso para saber. Mas afinal de contas a gente sabe o que aconteceu com o Cazuza. E claro, eu vou deixar aqui na descrição um link para a Wikipédia dele, para caso você não saiba nada da vida dele, que é sim muito mais interessante você ir atrás de documentários e ir atrás de uma biografia na Wikipédia do que esse filme. Porque, sendo muito honesto, não é justo você pegar a vida inteira de uma pessoa e espremer em 1h30 de duração. Esse foi o erro desse filme, porque ele tinha um potencial muito grande para acontecer, ele tinha um elenco muito bom. O elenco dele funciona e funciona bem. Todo mundo do filme tá bem. É claro, ele é um pouco teatral, como alguns filmes brasileiros são. Não tem problema ser teatral algumas vezes. Esse aqui, em alguns momentos é teatral, em alguns outros momentos ele não fica tão teatral assim. Mas quando fica bem evidente que é teatral, que os atores estão interpretando de uma forma um pouco mais exagerada ali. E obviamente, a trilha sonora do filme é muito boa, porque claro, é a trilha sonora do Cazuza, então vai estar no filme. Tem muitos pontos positivos em relação a esse filme. Primeiro, o elenco. Vamos começar por quem faz o Cazuza, que é o Daniel Oliveira. Esse está extraordinário, porque existem acontecimentos na vida do Cazuza, desde ele ser um cara mais, vamos dizer assim, playboyzinho, e ele passa esse ar de playboyzinho, até o fim da vida do Cazuza, que ele fica realmente muito magro. Ele, de fato, o finalzinho do filme, o ápice do filme, o clímax do filme, lembra muito o Cazuza. Ele tá muito bem caracterizado, ele se entregou realmente ao papel. O ator não fica na frente do papel, do personagem. O personagem ficou na frente do ator. E o Daniel, ele consegue mandar muito bem nesse quesito. Ele faz um Cazuza muito bom. O que é uma pena, é aquilo que eu falo. Porque ele dá algumas ideias, o roteiro ele diz que o Cazuza sofreu algumas coisas, só que não mostra tanto. É triste ver isso. É triste ver um filme que tinha todo esse potencial desperdiçado. Sendo muito honesto, eu não queria ter essa reação de não ter gostado. Eu queria ter gostado muito desse filme, porque ele tinha muito potencial. A mãe do Cazuza, quem faz é a Marieta Severo, e o pai é o Reginaldo Faria. E é claro, tá todo mundo muito bem. O problema é a falta de tempo em tela. Mais do que eles aparecem em tela, aparecem muito bem. Muitos pontos que já eram delicados nos anos 80, e principalmente quando o filme foi lançado no começo dos anos 2000, ainda era um pouco delicado de se tratar aqui no Brasil, como por exemplo a sexualidade do Cazuza, que é um tema importante para a vida dele, é levemente explorado aqui, e o uso de drogas, sim, o uso de substâncias. Esse sim é mais bem explorado no filme, porque precisa ser mais bem explorado. E claro, a doença dele, o que aconteceu com ele, isso sim é explorado, principalmente no fim do filme, que claro, nesse final do filme é que ele brilha. Que é uma pena, é aquilo que eu vou falar, esse filme podia ter tranquilamente umas 2h10, 2h20 de duração, mas não, ele foi comprimido em 1h30, o que é uma pena. Eu queria muito ver uma versão estendida desse filme, que com certeza melhoraria. Porque assim, coisas acontecem ao longo do filme que você vê que são pontos relevantes para a vida dele, que às vezes não tem conexão entre si. É uma pena,
Porque eu sei que muitas pessoas podem alegar que assim, a vida das pessoas não necessariamente tem pontos fixos. As nossas vidas acontecem de pontos em pontos mais interessantes. A vida do Cazuza não deixa de ser isso também. Porém, cria uma linha narrativa interessante, não tem. Tem pontos da vida dele que de vez em quando temos algumas pontes para ligá-los. Mas de forma geral, exemplo, numa cena ele tá brigado com a mãe porque ele falou um negócio, brigado com o pai. Na cena seguinte eles estão de boa, como se nada tivesse acontecido. Não vou entrar em tantos detalhes assim, porque sim, nesse caso já seria considerado um spoiler, então não vou falar muito. Mas tem bastante disso. Ele treta com a mãe num ponto, na outra cena ele já tá de boa, a mãe tá elogiando, falando mil e um amores. Eu sei que a mãe faz isso, mas minimamente mostra eles tendo um reencontro, que seja uma trégua, alguma coisa, mas não tem. Claro que quando emula as partes do show, o Daniel mais uma vez brilha no papel, porque aí junta as cenas do show, junta alguns trechos em que o próprio Cazuza real canta, junta alguns trechos que o próprio Daniel canta, mescla a voz dos dois e fica de um jeito muito interessante, fora toda a filmografia da parte do show. Isso é legal, mas é aquilo que eu sempre falo, faltou muita coisa. Esse filme eu tenho quase certeza que ficou muita coisa na sala de edição, o que é uma pena, porque eu queria ter gostado mais ainda do filme. A única coisa que eu fiquei com pena é que eu não saí com vontade de ir atrás do Cazuza, ir atrás da vida dele. Muito pelo contrário, eu fiquei com vontade de me afastar, de não querer ir atrás de documentários, de não querer me aprofundar mais na vida desse cara que parece ser tão fascinante e interessante. Você assistiu Cazuza, O Tempo Não Para? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.